Olá, meus alunos, aqui é o professor Celso, gravando um vídeo para vocês. Lembrando que esse vídeo ele é um suplemento, ele é nem complementar. A proposta dele é ser um suplemento para quem perdeu para quem assistiu a aula, e para quem não pôde assistir a aula por algum motivo, tem como ver o professor explicando. O ideal é que você preste atenção na aula, mas se não for possível, esse vídeo aqui tenta suprir essa necessidade. Então aqui nós vamos começar a conhecer alguns problemas relativos à ciência. Separei aqui da apostila, da página 284 a 286. Então, antes de entrar no conteúdo que eu quero trabalhar com vocês, eu queria chamar a atenção para esse texto chamado Ideologia na Ciência do Brasil. O autor, tá, é de um jornal da USP, a gente chama de artigo científico, então é de alguém da área, alguém que entende, tá, que estuda, bem ciente do que acontece, levanta alguns problemas sobre influências de ideologias na ciência. Tá? Então eu queria muito que vocês lessem com atenção. O que eu vou chamar a atenção aqui é como que às vezes a gente pensa que a atividade do cientista não tem coisas que a gente chamaria de estranhas, tá? A gente chamaria de estranhas. E aí a gente começa a refletir se a ciência os cientistas são neutros, né? Se a ciência que eles entregam não tem que também, por exemplo, receber dúvida. A ciência muitas vezes é chamada como local da dúvida. A gente viu isso na nossa aula de falsificacionismo. E aí eu separei algumas questões da apostila, mas queria chamar a atenção para esse texto, principalmente. E o texto seguinte, ele fala muito sobre os avanços que a ciência teve, né, devido a disputas políticas. Por exemplo, a corrida espacial, que vocês devem ver muito em geografia ou viram. Né? Investimento em produzir uma nave que chegasse até a Lua, satélites. E aí o professor, eu já tive problemas de direitos autorais, então aqui eu vou ter que, eu tô gravando pela segunda vez. Então eu vou fazer o quê? Vou mostrar aqui os vídeos para vocês, tá ali bem o nome, ó. E eu vou imaginar que você viu o vídeo antes de eu começar a explicar. E aí eu vou comentar esse vídeo. Então, daqui em diante, eu vou imaginar que você já viu os vídeos que eu tenho aqui. O direito autoral não deixa colocar junto. Eu queria explicar os vídeos e deixar gravado e não dá. Então, vocês vão ver nesse vídeo que os cientistas foram fazer uma pesquisa para encontrar um certo tipo de radiação. Eles acharam primeiro que havia algum problema no equipamento. Depois, eles viram que não tinha nada de errado. Até logo no início, o cientista fala assim: a gente procurou ondas de comprimento de 7 centímetros porque sabíamos que não iríamos encontrar nada. Ele tem certeza. Depois, mesmo vendo que continuavam pegando uma onda, um barulho, eles ficaram um ano querendo ter certeza. Eles não aceitaram que era algo novo, né? Então chamo bastante atenção para você que são dois cientistas, não é ninguém, não é um diz que diz, são dois cientistas falando que de início eles não aceitaram. Aqui é um outro vídeo que ele relata o mesmo caso. Esse não é um vídeo feito para minha aula, mas tem momentos que eles vão falar sobre a resistência que os cientistas tiveram para detectar o que eles chamam de radiação cósmica de fundo, é uma radiação que está aí desde o início do Big Bang. E eles falam que o cientista não aceita. Esse outro vídeo aqui, esse aqui eu acho que eu consigo mostrar. Eu só vou deixar uma coisa aqui bem interessante. Eu vou tentar encontrar a parte certinha, tá? O que ele está falando aqui? Ele está explicando uma experiência. Era assim: os cientistas colocaram uma chapa de metal e tinha um rasgo nela. Então, se eu disparo um elétron, é como se ele fosse uma pedrinha. Ele vai passar nessa fenda, no rasgo que tem, e ele vai acertar o fundo que eles colocaram e vai ficar direitinho o desenho da fenda, não é? Não é onde o elétron passou? Ele segue em linha reta, ele vai fazer o desenho. E aí eles fizeram dois riscos. Mas
Olha só o que ele vai. Ele vai explicar. Eu vou até. Olha lá. Ele está explicando o que eu falei, ó. Isso era o que os cientistas esperavam. Deixei os dois rasgos, na hora que passar os elétrons vai ficar direitinho o desenho das duas fendas. Acabou. Só que antes dele fazer isso, ele vai explicar, ele vai pedir para você imaginar, aí ele vai mostrar como que seria essa mesma experiência se fosse com ondas. Então ele vai colocar a chapa na água, os dois rasgos, e vocês vão ver que as ondas trabalham diferente das partículas, né? Partículas são pedacinhos de matéria. Maior intensidade diretamente na linha da tinta. A linha iluminada na parede. Então, ó, a onda passava pela única fresta e aí ela fazia uma marca parecida às marcas se fossem as partículas, tá? Para quem não entendeu as partículas, é como se elas fossem pedrinhas disparadas com muita força, tanto que elas nem caem, elas vão em linha reta. Então parece que faz algo, né? Parece que a onda faz algo parecido, mas aí só tem um rasgo. Ele vai colocar dois rasgos e vai mostrar a diferença. Traz, mostra. É parecida com a linha de forma. Mas, quando isso da segunda acontece uma coisa. Olha o que acontece. Uma onda encontra a parte de baixo. Outra onda, ela se anula. Ó, Agora existe um modelo de tá vendo, ó? Aqueles pontos que brilham na hora da chapa, elas se anulam. dois topos encontram são os de mais intensidade. Eu pausei bem aí, eu quero que vocês vejam. Olha como ficou diferente a marcação da onda. Tá vendo, ó? Olha como ficou diferente. Então, quando você passa a onda por um rasgo, por dois rasgos, uma mexe na outra e acaba ficando desse jeito. Não faz o que eles esperam, né? Os cientistas querem lançar as partículas e confirmar que vai ficar os dois desenhos. As linhas de luz e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos essa matéria através de duas temos Duas linhas. E com ondas, com ondas. Um modelo de referência com ondas. Porém, quanto estão? Agora, vamos ficar quanto? A experiência. Então, é um pedaço bem pequenininho de madeira. Eu falei, uma pedra. Uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma. Comporta igual a bolinha de gude. A linha só. Então, lançamos essas coisas. Pelas duas vendas, devemos ter, como com as bolinhas, o quê? Oh, Modelo de ferramenta. Nós lançamos elétrons. De matéria. Mas temos modelo igual ao das ondas. Não como das bolinhas. Como? como? Como pedaços pode criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso faz sentido. Mas os físicos pensaram, talvez bolinhas experimentando umas das outras e criando esse modelo. Eles não aceitaram. Resolveram lançar os elétrons um por cada vez. Um de cada vez. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. A mesma coisa se confirmou. Sozinho, sai como uma partícula, se torna uma onda de cristais, passa pela e interfere com o sistema para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho. Passa pelas duas fendas e por meio. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma. Vou pausar, mas ele vai falar ainda. Eles começaram a pôr um sensor. Quando eles colocaram o sensor, parou de funcionar do mesmo jeito. O que não era esperado. Então a nossa aula, gente, é para mostrar algumas coisas na ciência que vão contrariar tudo que a gente viu até agora.
nós vamos conhecer as ideias do Thomas Kuhn. Tá? Thomas Kuhn, ele era um físico, então ele era formado em físico, depois fez história. Ele é um dos pensadores mais importantes do século XX, né? Esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, eu acho que é o livro que eu mais li até hoje, né? E li até mais que Aristóteles. A gente vai conhecer algumas das ideias dele, bem? Então aqui eu ainda estou preparando a aula, tá? Já tenho ela quase toda pronta, mas eu queria aproveitar a hora para fazer o vídeo. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver alguns dos seus conceitos, tá? Nós vamos conhecer o conceito, toda uma visão de ciência dele que vai contra o falsificacionismo e contra o indutivismo, tá? Só que ele vai falar umas coisas que a gente não espera que ninguém vai falar. Então nós vamos conhecer os conceitos de pré-ciência, ciência normal, crise. Crise, às vezes eu posso chamar também, a crise, vocês vão conhecer que tem a ciência extraordinária. Crise é o que mais pedem em vestibular. Revolução e nova ciência. Mas eu acho que o conceito mais importante é aquele que está ali na direita, perto da minha cabeça aqui, é o paradigma. Nós vamos conhecer esse conceito. E depois, conceito de incomensurabilidade. Tá? Então, alguns conceitos são bem rápidos para entender, de verdade, assim, vocês vão se admirar. Então, começando aqui, eu vou por pré-ciência, Thomas Kuhn vai falar que, assim, tem uma hora que o ser humano ele não sabe ainda estudar as coisas, algo é novo. Hoje parece difícil, mas, por exemplo, ele dá exemplo dos babilônios. Vamos aqui pensar os babilônios. Eles não faziam ciência. Eles observavam os céus, faziam umas contas, mas não faziam experimento, não trocavam artigos, não tinha universidade, faltava outras coisas. O monumento de Stonehenge, ele também é uma coisa ligada à posição das estrelas, mas ele não é ciência. Não tem experimentação, não tem fórmula. Né? Quando o ser humano está estudando algo sem ter uma ciência, né, um modo de trabalho, que é o que a gente vai ver, ele vai chamar de pré-ciência. Tá? Isso é pré-ciência. Ainda está muito cru, está muito verde. Tá? É mais ou menos, suponha que agora aparecesse uma coisa nova que ninguém espera. Então você vai ter muita gente diferente falando. Depois de um tempo, eles vão se organizar e vão saber estudar. Então, enquanto não acontece isso, é pré-ciência. Depois da pré-ciência, aí vem o que a gente chama de ciência, que é a ciência normal. Ele vai chamar de ciência normal por um motivo muito claro, tá? Que é o quê? Quando você tem ciência normal, o cientista ele já tem um modo de trabalho. E a gente viu isso no falsificacionismo e no indutivismo. O cientista tem teoria, tem experimentos, tem regras, tem um monte de coisa. E o Thomas Kuhn chama a atenção, né, que é quando uma ciência se organiza. Ela não só questiona, ela quer confirmar. Ela quer confirmar que estão trabalhando certo. Então, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa muito interessante que você não vê muito sendo falado. Essa aqui é uma foto do Einstein. Também tem a Marie Curie, que é a que descobriu a radiação. Mas assim, ó, Einstein é um nome que mesmo vocês sem se formarem em física conhecem. Einstein não estava sozinho. Quando ele escrevia um artigo, fazia uma experiência, era para esses aí que ele falava. Esses eram os outros cientistas com quem ele precisava dialogar. Um cientista, ele só é cientista se tem outros cientistas. Eles têm que saber trabalhar em conjunto. Não é que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Cada um pode ter sua pesquisa. Mas todo mundo sabe olhar que o outro está fazendo certo. Ele está fazendo conta, está fazendo experiência. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que os cientistas são uma comunidade. Tá? Eles são um grupo. Eles formam um grupo, mesmo que em países diferentes. Né? A gente viu que você não faz a experiência que o outro fez. Então, eu tenho que fazer certo para o outro vir olhar e eu tenho que ver que ele também sabe fazer. Então, os cientistas eles têm um conhecimento em comum. Quando você tem isso, você já tem um padrão de teorias, que nem ali na física. Se vocês perguntar para o professor de física e química, de biologia também, eles conhecem uma série de cálculos, tá?
Para eles é tipo o feijão com arroz deles. Tem que ser obrigatório saber. E também os equipamentos. Vocês viram agora o professor Rony fazendo um experimento com vocês. Esse daqui é um laboratório de genética. Quem vai usar isso tem que ter estudado muito. Não é qualquer 6 meses de curso que você faz. Tem que ser uma pessoa da área. São equipamentos muito caros, né? Bem caros mesmo. Aí o que o professor quer chamar a atenção é que isso não é de um dia para o outro que você começa a fazer parte. Por exemplo, isso daí é um acelerador de partículas. Ele é do tamanho de uma cidade. O acelerador de partículas fica debaixo da terra, né, para não ficar exposto, e ele é do tamanho de uma cidade, ó, tá? E são 2 arcos. Vocês podem ver que tem um arco menorzinho lá em cima. O elétron passa ali, ó. Aí, uma foto aqui, ó. Isso daqui é a foto de um acelerador de partículas na Coreia. Vocês acham que é qualquer um que trabalha ali? Tem que ser alguém com muito conhecimento. É esse conhecimento que a gente tem que começar a pensar. O que é isso daí? O Thomas Kuhn vai falar que quando você tem ciência normal, presta atenção. Então, já tem um método de trabalho, já tem um padrão de pensamento, que é as teorias, né? Os professores não usam bastante matemática, então, eles já sabem qual parte da natureza eles pesquisam. A ciência normal, ela só é possível, que é a ciência que a gente conhece, quando eles têm uma coisa chamada paradigma. Paradigma são todas as regras, não é uma regra. Talvez eu possa dar muita ênfase à teoria. Mas, por exemplo, todo cientista ele tem que fazer parte de uma associação, é uma regra. Isso faz parte do paradigma. Né? Ninguém é cientista sozinho, isso é importante, guardem isso. Então, o cientista ele tem que saber trabalhar com os outros, verificar o trabalho dos outros e mostrar o seu trabalho para os outros. O paradigma é esse conjunto de ideias que ele aceita, se ele quiser ser cientista. O paradigma vai falar como que as coisas são, como que elas devem funcionar. Sem isso, não tem ciência. Senão você volta para pré-ciência, entendeu? Só tem ciência aqui. Isso é muito importante porque o paradigma, por exemplo, aqui no acelerador de partículas, eles sabem quais partículas eles querem estudar e quais que eles esperam que venham aparecer. E aí vai surgir uma coisa muito complicada, tá? Aí vocês vão lembrar dos vídeos. Chama ciência extraordinária, tá? Ela leva até a crise. A ciência extraordinária é quando, por exemplo, assim, caso vocês não saibam, eu coloquei aqui no Forms uma matéria sobre o Einstein. O Einstein, que é um dos maiores gênios da humanidade, ele não aceitava a física quântica. O que acontece? O paradigma, que são todas as regras, eles falam assim, é desse jeito que você tem que trabalhar e é isso daqui que você tem que descobrir. Então, às vezes o mundo não é como a gente espera. Vocês viram lá a experiência da partícula onda? Os cientistas tinham certeza que eles iriam confirmar, não era nem descobrir, viu? Não é descobrir, eles iriam confirmar. Então, a ciência extraordinária é quando alguma coisa não está dando, não é que dá errado, não acontece o que se espera. No caso da radiação de fundo, os cientistas ficaram 1 ano sem aceitar que eles descobriram algo. Olha que doidura! Quer dizer que não basta o cientista olhar, ele tem que ter um paradigma. São todas as regras de como ele tem que trabalhar com aquilo. Quando a coisa é nova, ela não está dentro de nenhum paradigma. Ele não... Esquisito. Quando acontece essa coisa nova, a gente chama de anomalia. Então, a radiação de fundo foi pensada que era um problema. É uma anomalia. Olha que estranho, estou errando. A partícula onda, e ficaram lá, não, acho que tem algo errado, a gente está errando, arruma a máquina, entendeu? A anomalia, ou ela vira um problema, ou eles ignoram. Eles falam, sei lá, depois a gente olha, a gente não tem ainda como testar, vamos tentar isso daqui. E daí, com a ciência extraordinária, você vai chegar a uma coisa, né, que é a crise e revolução. Mas só para terminar a ciência extraordinária, eu vou falar algo diferente do falsificacionismo e indutivismo. É o quê? Nem sempre, quase sempre, não é bom que algo que não se espera aconteça. O cientista, quase sempre, Thomas Kuhn vai falar sempre, tá? Ele não aceita a novidade.
Isso é diferente de tudo que a gente viu. Viu que o cientista quer descobrir algo. Aqui ele está falando, não, o cientista não gosta, ele quer que a teoria se mostre certa. Não que o mundo seja diferente do que ele pensa. Tá? Com isso eu vou terminar essa aula aqui, para a gente ver os próximos conceitos, mas próximos vídeo não vai ter, eu não vou precisar mostrar vídeo nenhum, vai ser mais rápido. A gente vai ver o conceito de crise e revolução. Mas aqui o que, que nós vimos? O conceito de pré-ciência, que é quando ainda não tem uma forma organizada de trabalho. Quando você consegue organizar, é porque todo mundo aceitou as regras. Chama-se paradigma. Todas as regras, por mais diferentes que sejam, são chamadas paradigma. Com paradigma, todo mundo sabe o que esperar do outro. Então ele pode praticar ciência. Ninguém é cientista sozinho. Só que o mundo ele não é o paradigma. Ele pode se mostrar diferente. E aí a gente viu o quê? A ideia de ciência extraordinária. Então, quase sempre as maiores descobertas científicas, né? Há uma resistência, né? Estranho, não era isso que eu estava esperando, né? A ciência extraordinária, tá? Desculpa o vídeo ficar um pouco longo, mas é a segunda vez que eu gravo. Acho que agora vai dar certo. Tudo bem? Vejo vocês na parte 2 dessa aula.